Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa falada e escrita, aos internautas que nos assistem via web, meu boa noite. O que me traz essa tribuna na data de hoje, senhor presidente, é para abordar dois temas. Um relacionado à atuação da Secretaria de Esportes e à realização dos Jogos Escolares do Paraná, em sua 63ª edição, que foi realizada aqui em nosso município, e também falar um pouquinho do projeto Nosso Asfalto, desenvolvido pelo Executivo Municipal. Quero aqui, senhor presidente, e demais vereadores, primeiramente, parabenizar o secretário de Esportes do município, o senhor José Pedro Valk, e toda a sua equipe, desde os diretores, o Ademir, até os cargos de serviços gerais lotados naquela secretaria, pela realização e principalmente pela excelente organização da 63ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, em sua fase regional, que contou com a participação de mais de 1.200 atletas, alunos de 39 colégios e 5 APAES de 9 municípios da nossa região. O vereador Mário, que já foi secretário do esporte, sabe quão difícil é organizar uns jogos dessa envergadura. Eu estive em alguns locais das competições e alojamentos e lá conversei com vários professores do nosso município e de outros, que estão ligados aos jogos, e todos estavam muito satisfeitos com a receptividade, a estrutura e a organização que a União da Vitória, através da Secretaria de Esportes, lhes propiciou. Além do secretário, conhecido como Zé Pedro e sua equipe, temos que agradecer aqui, inclusive está presente, a Uniuv, na pessoa do nosso magnífico reitor Alisson Frantes e seu vice Lúcio Passos, que teve parceria decisiva para o sucesso desses jogos, principalmente na sessão do ginásio, palco também da emocionante cerimônia de abertura dos jogos que aconteceu na semana passada. Além dos jogos, senhor presidente, quero destacar também aqui que o secretário, desde que assumiu a pasta, vem fazendo um excelente trabalho de resgate de nossas tradições esportivas, com vários eventos realizados, diversos apoios financeiros e estruturais para todos os esportes que buscam na Secretaria um alicerce mínimo para desenvolver e praticar a sua modalidade esportiva. E aqui podemos destacar alguns, como o ciclismo, as provas de corrida de rua, o basquete e as modalidades, principalmente do projeto paralímpico, que inclusive teve a participação nesse último final de semana em Blumenau e foi destaque em matéria exibida pela Rede Globo. Projeto esse que será agraciado com um ônibus moderno e adaptado para seus deslocamentos com melhor conforto e segurança. E aqui quero valorizar a decisiva participação de todos os vereadores dessa Câmara Municipal, que através da liderança do nosso presidente, Zilioto Taldin, fez o repasse do valor para a aquisição desse importante veículo para o nosso atleta paralímpico. Outro importante trabalho da Secretaria de Esportes foi de conseguir recuperar, através da reforma, nos últimos meses, 2 ginásios de esportes do nosso município. O ginásio Benedito Albino, em São Cristóvão, e o ginásio Renato Arley Otto, no João Paulo II, que estavam há muito tempo sem condições ideais de uso. Cabe destacar, senhor presidente, que as reformas e melhorias foram feitas todas com mão de obra e recursos exclusivos da Secretaria, o que mostra e comprova a capacidade de gestão, vontade e comprometimento das pessoas que lá estão. A Secretaria de Esportes também é responsável e tem feito um trabalho junto a outros espaços públicos, como praças, áreas esportivas, nos mais diversos pontos e locais da cidade, no sentido de recuperar e deixar esses espaços com o mínimo de condição de uso até o final desse mandato. Também é importante destacar a parceria que a Secretaria possui com a terceira idade e com alguns voluntários que estão à frente das chamadas escolinhas de alguns bairros da nossa cidade, onde a Secretaria disponibiliza um profissional de educação física para acompanhar as atividades desenvolvidas, exigência essa do Conselho Regional de Educação Física. Então, senhor presidente, por esse conjunto de ações, eu deixo aqui meu reconhecimento, agradecimento e meus parabéns ao senhor José Pedro Valk e toda a sua valiosa e competente equipe, sabendo que tem muito ainda a ser feito e a ser melhorado, mas com essa responsabilidade demonstrada, comprometimento das pessoas que fazem parte hoje da nossa Secretaria de Esporte, teremos ainda avanços na área esportiva em nosso município. Quero também, senhor presidente, falar um pouquinho do projeto Nosso Asfalto, onde temos pessoas aqui reivindicando com justiça que o asfalto passe por frente da sua residência, pelo seu bairro. Entendo que é um projeto extremamente importante e inovador e que mostra a preocupação do gestor público com os recursos que são do povo e como eles podem e devem ser melhor aplicados. Eu estou falando do projeto Nosso Asfalto, que é o maior programa de pavimentação asfáltica já realizado em nosso município, que tem como principal idealizador o nosso prefeito municipal.
onde em sua primeira etapa serão implantados 16 quilômetros de pavimentação asfáltica, acompanhados de passeios com acessibilidade e em conformidade com as normas da ABNT, e também com a arborização em toda a sua extensão. Quero destacar aqui rapidamente e resumidamente porque esse projeto é importante, inovador e otimiza recursos públicos. Em meados de 2014, após uma visita à cidade de Toledo, que possui uma empresa pública de pavimentação asfáltica, o prefeito começou a pensar, discutir e debater com sua equipe que a União da Vitória também poderia ter um modelo semelhante, e então começaram os estudos. Posso testemunhar, pois em alguns momentos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao qual estive à frente por 2 anos, foi envolvida, como, por exemplo, no primeiro passo dado nesse projeto, que foi a aquisição do maquinário específico para desenvolver o programa sem depender de terceiros. Então, de forma imediata, foi lançado o edital de licitação e feito uma das primeiras vezes onde foi feito um pregão eletrônico, o que propiciou uma redução significativa dos custos desses maquinários. E por que pregão eletrônico? Porque não dá oportunidade de, por exemplo, os fornecedores, que são vários, escolherem quais itens mais rentáveis a eles e combinarem durante o certame e separar 1, 2 ou 3 lotes e concorrer somente naqueles mais rentáveis, diminuindo assim a concorrência. A licitação, portanto, foi um sucesso e possibilitou a economia que foi significativa ao município. Então, agora era necessário baratear o principal componente do produto empregado na pavimentação asfáltica, a pedra, que é responsável por mais de 90% de todo o material aplicado na implantação do asfalto. Então, o prefeito levantou os custos da pedra e verificou que grande parte do custo desse material era com carga tributária, ou seja, impostos embutidos. Quando da compra da prefeitura, através das empresas mineradoras, existe uma carga tributária que vai além de 30% do total no preço final. E foi então que veio a ideia inovadora em reativar a pedreira municipal e contratar, ou seja, terceirizar, pagando por produção, no mercado uma empresa especializada com maquinário adequado para perfurar, detonar e fazer a britagem do material em nossa própria pedreira, utilizando então um sistema misto para a execução do projeto, sendo parte estatizado, porque nós tínhamos as máquinas e temos os servidores do quadro para desenvolver, e parte privada na contratação de serviço da britagem da pedra e da usinagem da massa asfáltica. E aí foi o que mudou o tipo de transação comercial, ou seja, agora, em vez de comprar a pedra, o produto, a prefeitura estaria comprando o serviço, o que, além de não gerar imposto de compra e venda, que, como já mencionei na mineração em termos de 30%, ainda gera uma receita de 5% através do ISSQN ao município, quando da emissão da nota fiscal pela empresa prestadora de serviço de britagem. Ou seja, somente aí temos uma diferença de 35% que antes era pago com impostos, e que se perdia. Ia para o governo federal, parte voltava, mas muito pouco. Naquele momento, a pedra era comprada, em média, a R$ 25,00. Hoje, ela custa 15,03 a tonelada, sem contar as vantagens logísticas que a prefeitura tem hoje quanto a essa relação. E o último passo foi reestruturar a SEAB, que é a nossa Computação e Desenvolvimento, para que ela se tornasse apta e fosse responsável pela execução desse projeto, o que vem acontecendo desde abril. Hoje, basicamente, isso é importante que a população fique sabendo, 1 quilômetro de asfalto com passeio custa em torno de R$ 1 milhão, se contratado na iniciativa privada. Por outro lado, o Executivo Municipal, depois de se reestruturar, conforme descrevi, consegue fazer o mesmo 1 quilômetro por menos de 50% desse custo. E é por isso que eu falo em aplicar bem os recursos, pois temos que ressaltar que 100% dos investimentos aplicados até aqui, nesses 16 quilômetros, nesse projeto, são recursos do Tesouro do município. Não existe, eu vou repetir, 100% dos investimentos que aqui estão sendo realizados nesses 16 quilômetros são do Tesouro Municipal. Não existe nenhum recurso estadual ou federal na implantação desses 16 quilômetros de asfalto ou na aquisição do maquinário. Eles são fruto de operações de crédito via Caixa Econômica Federal, BRDE e Fomento Paraná. Estão sendo e serão pagos com o recurso 100% do povo da União da Vitória. Mesmo tendo o compromisso de pagar esse investimento em 8 anos, que é o prazo dessas operações, gera de imediato a quem está sendo beneficiado melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que residem nas vias contempladas, seja na questão de saúde ou de conforto, e não tem mais o pó e barro em frente às suas residências, e beneficia também, de forma geral, os bairros contemplados, na questão de melhoria da mobilidade e tráfego, bem como na valorização imobiliária desses imóveis. Entendo que esse programa, será um importante legado deixado pelo prefeito, o que deve ser adotado pelo município e não apenas por um governo,
pois, se continuado, temos condições de um prazo em 10 anos, assim como foi feito lá em Toledo, asfaltar até 100% das vias do nosso município. E, para isso, devemos manter o projeto. Nós temos um dado aqui que eu quero passar a vocês. Hoje, em Ana Vitória, existem 353 quilômetros de vias públicas. Dessas, 100,52 são de pavimentação asfáltica, e nós temos ainda 240 quilômetros de extensão não pavimentada. Então, em 10 anos, se cada prefeito fazer um pouquinho, 20, 21 quilômetros por ano, em 10 anos a gente vai ter isso aí alcançado. Por isso, o interesse e a condição de que essa Casa de Leis, estejamos nós aqui ou não no próximo mandato, e quem esteja também no Executivo, de manter esse projeto. Esse projeto, eu entendo que é um projeto do município de União da Vitória. E quero valorizar aqui e reconhecer o trabalho e a importância, senhor presidente, do Legislativo Municipal. O vereador é eleito constitucionalmente para legislar e fiscalizar o Poder Executivo. O vereador não tem máquina à sua disposição, não tem orçamento para fazer obras, não tem servidores para executar os serviços públicos para a municipalidade, até porque não são essas suas atividades. Essas são atividades exclusivas de responsabilidade do Executivo, e que às vezes a população se confunde, ou até mesmo o próprio vereador acaba se colocando como responsável na ânsia de resolver os problemas dos munícipes. No projeto Nosso Asfalto, os vereadores são e foram responsáveis também por a sua implantação, pois foi desta casa que saiu a aprovação dos projetos de leis, por exemplo, que autorizou o Executivo a contratar as operações de crédito, que propiciou a aquisição das máquinas, a reabertura e exploração da pedreira municipal. Ou seja, senhores, os vereadores são responsáveis também pela implantação desses 16 quilômetros de pavimentação asfálticas em vias de Nova Vitória, e também por beneficiar os munícipes residentes ao longo dessas vias e em seu entorno. E por essas ações que os vereadores e esta casa deve ser valorizada. Quando escutamos que determinado vereador fez tal obra, ou determinado vereador não fez nada em termos de obra, são afirmações sem o mínimo de conhecimento, já que essas atribuições não são inerentes às funções do vereador e cabem exclusivamente ao Poder Executivo. Eu entendo que o Legislativo deve ser valorizado pelas discussões inerentes à função. Por exemplo, nós temos aqui hoje um projeto apresentado pelo Executivo da concessão real de uso do Cineluz, onde originalmente o Executivo solicitava autorização legislativa para abertura de processo licitatório aberto a qualquer empresa privada em concorrer ao processo de concessão. E o Legislativo, entendo que corretamente reprovou esse primeiro projeto. E diante do interesse de uma fundação que é própria da Prefeitura, que é a Uniuv, e que teve sua origem nesta casa, mostrou ao Executivo que, tratando-se de um bem público de tamanha relevância e importância cultural e histórica, deveria ser esta instituição concessionária daquele espaço. E entendo que é esse o trabalho que deve ser desenvolvido pelo Legislativo, na defesa e cumprimento das leis, na garantia e preservação dos bens públicos e na melhoria da qualidade de vida da nossa população, tendo sempre, acima de tudo, o interesse coletivo em nossas ações. Por último, quero reconhecer que existem ainda muitos problemas em nosso município e precisamos trabalhar em conjunto com o Executivo para resolvê-los. Destacar a persistência para a viabilização do projeto Nosso Asfalto pelo prefeito municipal e pela implantação desse projeto no município. E, por último, presidente, tem ainda 1 minuto e 30, nós tivemos, cerca de 10 ou 12 dias aqui nessa casa, uma reunião de liberação, de assinatura de contrato pela Sanepar, onde estavam o nosso deputado estadual Hussein Bacri, o nosso chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e também o nosso prefeito Pedro Ivo. E destacar aqui a grandiosidade desses investimentos e uma questão que eu acho que é muito importante é essa parceria que está acontecendo entre o deputado Hussein Bacri, que hoje é vice-líder do governo, tem na sua bancada o PSD 14 deputados, e o nosso chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni. E eu entendo que eles não têm o direito de trazer qualquer tipo de discussão que não seja o benefício de uma vitória, porque nós temos hoje o chefe da Casa Civil, onde passa todo e qualquer tipo de investimento para o Paraná inteiro, e temos um deputado que tem 14 deputados na sua base e que é a maior bancada da Assembleia. Então, eu queria deixar esse registro aqui, dar os parabéns aos dois deputados, por favor, o Mário, por favor, entrega ao deputado Hussein Bacri, dessa maturidade política que aconteceu há cerca de 10 dias. Muito obrigado.